1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, 19, versículo 20. Isso. Primeira carta, né? Aos Coríntios. Em nome de Jesus. Amém? Podemos ler, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler do 18, porque o 19 vai dizer, ou não sabeis. Então tem algo que está fazendo uma ligação muito forte, com certeza no versículo anterior, né? A gente vai ler o 18. Aonde ele diz, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Glória a Deus. Antes de falar um pouco sobre o versículo 19 e 20, eu queria falar um pouco justamente sobre a igreja geral, a igreja de Coríntios, né? De Corinto, a igreja que estava em Corinto. E Paulo teve uma dificuldade grande com a igreja de Corinto, porque se você for ler toda a carta de Paulo, primeira e segunda carta, você vai ver que Paulo trouxe todo tipo, não só de exaltação, mas de instrução, de explicação, de compreensão, querendo trazer a igreja de Corinto para a visão. Que visão? Para aquela visão do reino de Deus. Porque aqueles que se ajuntavam como igreja, eles não tinham ação de igreja, eles não tinham vida de igreja, eles não tinham nada que mostrasse que eles eram pessoas convertidas a Cristo. As suas ações e as suas atitudes, principalmente seus pensamentos, eram mundanos e fortemente ligados ao mundo, ao mundanismo. Então Paulo escreveu cartas, e quando a gente lê, a gente vê que Paulo, ele traz para Coríntio várias exortações. Você vai ver que Paulo vai falar sobre, não só sobre esse capítulo que a gente leu aqui, esse versículo aqui, explicando que quer que nosso corpo, para que eles viessem ter esse despertamento. Paulo deu um choque de realidade aos coríntios ali, mas você vê que ele vai falar em várias coisas. Ele vai falar para os coríntios sobre comida sacrificada, demônio, ele vai falar sobre o amor, ele vai falar sobre os dons. Por quê, pastor? Porque a igreja de Corinto, como eu falei, era muito ligada ao mundanismo. O Espírito de Deus estava praticamente sem ter o que fazer ali, né? Porque o povo, a ceia era uma ceia mal feita, a ceia virava glutonaria, a prostituição era muito forte, até incesto havia na igreja de Coríntios, né? A glutonaria, bebedice, deixa eu ver, incesto, prostituição, é o que mais? Imoralidade, sacrifício. Então Paulo, ele teve um trabalho grande com a igreja, e ele teve também trabalho com a natureza da igreja, porque criticaram Paulo, aleluia, né? Eles tiveram Paulo como uma pessoa fraca. Pense, né? Deixaram que Paulo mandava aquelas cartas, mas será que pessoalmente Paulo não tem aquela mesma firmeza que ele estava falando através de cartas? Então veja a dificuldade que ele teve. E eu entendo que a missionária botou esse tema para nós, por ser outubro rosa, eu entendi isso. Então, falando para trazer um despertamento para as mulheres, pedindo perdão aos varões que estão aqui hoje, porque a palavra é geral, mas para que a gente viesse ter um cuidado com o nosso corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo. Mas antes de falar sobre isso, eu precisava também falar sobre essas coisas, irmãos. Sobre essa igreja de Corinto, sobre tudo que a igreja era, tudo que a igreja praticava, né? Tudo que a igreja fazia. Então isso afugentava a presença maior que era do Espírito, porque ele precisa estar no comando da igreja. O Espírito precisa direcionar, o Espírito precisa. E assim faltava em Corinto reverência, faltava temor de Deus, respeito às coisas do Senhor, né? Era por ignorância, talvez sim por ignorância, mas alguém precisava trazer para a igreja a sua realidade, falar do que ela verdadeiramente era, independente de qualquer coisa. E Paulo, ele teve esse cuidado, porque todas as cartas que Paulo enviou, as igrejas que Paulo abriu, onde ele foi, o apóstolo Paulo depois ele não deixava a igreja só, não, ele ia e ele mandava cartas, ele mandava alguém, e ele sempre estava querendo fazer com que as igrejas tivessem entendimento e conhecimento de quem, irmãos? De Cristo.
que é o cabeça. Então Paulo se esforçava para levar a pessoa para quem verdadeiramente é Cristo. E não estou dentro de um espaço e pronto, está tudo bem. Entende, irmãos? Essa falta de reverência, essas coisas todas que existem na casa de Deus. Então, amados, é complicado, essas coisas difíceis. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele fica irado com essas coisas. E que sofre, nós mesmos sofremos, porque nós perdemos a oportunidade de sermos cheios, perdemos a oportunidade de sermos renovados, perdemos a oportunidade de sermos restaurados, perdemos a oportunidade de sermos vivificados em Cristo, né? E quando vem, nós estamos naquela coisa da normalidade, aquela euforia, aquela empolgação, mas deixamos de buscar o mais importante, porque todos aqueles que são do Senhor precisam buscar santificação. Né? Santificação é o ponto principal para a crente, né? E a santificação não está ligada à religião, a santificação não está ligada à religião, a santificação está em separação das coisas do mundo, né? É a gente rejeitar os pratos de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, é a gente não desejar as coisas que nos afastam de Deus. Como foi dito aqui, né? Dá até prazer na carne, mas e o espírito, como é que fica, não é? Então, a gente precisa verdadeiramente ter um cuidado muito grande com a nossa vida, primeiramente com Deus. Então, eu tenho que cuidar, antes de eu cuidar de qualquer pessoa, eu preciso cuidar de quem? De mim. Pronto, antes de você cuidar de alguém, você vai cuidar de quem? De você, porque a palavra do Senhor vai dizer que Cristo, ele relata, ame a Deus sobre todas as coisas. Ele está em primeiro lugar para o mandamento. Depois, ele diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, nós amamos a Deus, amamos a nós e teremos condição de amar o próximo, não é? Porque se eu digo que eu amo o próximo, mas não cuido de mim, aí é complicado, porque eu vou estar indo pelo caminho de falta até de sabedoria. Quando a gente cuida muito, não é aquela coisa de você amar, porque às vezes você tem aquele amor tão grande que você deixa qualquer coisa sua para ir lá, para fazer uma visita, para abraçar alguém, para acolher, não, amém, glória a Deus, aleluia. Mas fazemos essas coisas sem esquecer que precisamos cuidar de nós, em que ponto, em todos os pontos. Precisamos cuidar de nós no espiritual, precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Como é que você vai cuidar de alguém se primeiro a gente não cuidar da nossa vida espiritual? Fica difícil, até você cuidar de alguém, você tem que cuidar primeiro do seu corpo, da sua saúde. Mas enfim, quando Paulo falou, irmãos, tá? Só para deixar claro, ele estava falando sobre isso, sobre a imoralidade que estava dentro da igreja, né? De Coríntio, a igreja estava muito corrompida, e aí Paulo traz isso. Olha, ele fala, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aí Paulo estava falando, né, para eles não estarem vivendo aquela imoralidade. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava num relaxamento moral, vamos dizer assim, muito grande, porque você vê que a moralidade de Corinto estava lá embaixo, né? Então o relaxamento era grande, ou seja, eles estavam vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, e também estavam até blasfemando contra o Senhor, porque quem via essas ações, essas atitudes da igreja de Coríntios, com certeza não ia compreender, e aquele povo não poderia dizer que era do Senhor Jesus, né? Que pertencia a Cristo com aquelas atitudes, aquelas ações que tinha. E eu creio que eles começaram a se perder no meio do caminho, porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se perdendo no meio disso tudo. Mas voltando agora, nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Precisamos cuidar dele em todos os pontos. Jesus falou para os seus discípulos, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pronto, eu preciso cuidar do meu corpo físico, sim ou não? Pronto, o corpo físico que eu entendi que a missionária botou para esse estudo de libertação foi essa área que nós precisamos entender que Deus, ele criou o homem, foi ele, o homem, ele criou o homem do barro, e o homem lá estava lá inanimado, sem vida, mas ele foi, soprou vida dele. Deus não soprou vida de outra pessoa naquele ser que ele fez, ele soprou vida dele, foi vida de Deus que entrou em Adão, e Adão virou a alma vivente. Deus deu sopro em Adão, mas Adão recebeu vida de Deus. Quem recebe vida de Deus aqui nessa noite? Nesse culto eu preciso. Nós precisamos receber vida de Deus, e pedir, Senhor, lança fogo do Senhor sobre mim, coloca fogo do
Adão, aleluia, por aí. Mas entenda, depois que passou o tempo que o homem pegou demais, o Senhor reduziu o tempo do homem na terra. O corpo do homem é assim, a gente deveria ser sempre assim, né? Nasce, cresce, envelhece, produz, envelhece e depois do pecado foi assim, né? Pronto. Então o nosso corpo não vai independente se eu sirvo a Deus ou deixo de servir ou não, meu corpo não vai ficar para sempre como uma pessoa de 15 anos, de 20 anos que é saudável. Vai chegar um período que você queira ou não, você vai começar a sentir no seu corpo o peso da idade, o cansaço físico. Outra coisa, irmãos, o crente ele tem que ter fé que Deus cura ele. Mas nós precisamos entender que o nosso tempo aqui na terra vai chegar. Esse corpo de carne, pastor Marcos, irmãos, um dia ele vai se deteriorar, porque não é para sempre que nós sabemos que nós iremos viver aqui na terra. E vai chegar o tempo que o Senhor Jesus nos chamará, e talvez ele te leve por meio de uma enfermidade, sim ou não? Por meio de uma enfermidade. Mas isso não quer dizer que eu vou negligenciar a minha saúde. Por quê? Porque muitos irmãos, muitas pessoas que são do Senhor, negligenciam a sua saúde. O crente, ele negligencia muito essa área, né? Não é porque, pastora, eu sei que Deus vai curar. Deus vai curar. Quem crê nisso? Ele vai fazer, se você tiver fé, se você tiver vida com Ele, principalmente você é renovado constantemente, todos os dias. Mas será que eu não preciso cuidar do meu corpo? Será que eu não preciso entender que talvez, né, eu preciso cuidar de uma hora que meu corpo está ali avisando constantemente que precisa que eu cuide e eu não cuido? Não é? Eu disse, meu Deus, hoje eu posso fazer coisas para o Senhor sim, mas eu tenho que admitir que eu não tenho aquele vigor que eu tinha antes. Eu penso, não, eu tenho porque a minha mente está dizendo que eu tenho, mas o meu corpo aqui não quer responder de acordo com a minha mente. Sabe, meu corpo não quer responder de acordo com o que eu gostaria. Outra coisa, não adianta nós criticarmos uns aos outros, porque eu observo como tem pessoas que têm muito mais energia, força. Ele tem uma anatomia muito diferente do outro. Nós não somos iguais uns aos outros, né? Tem gente que qualquer coisa já ficou enfermo, com pouco tempo tem problemas, né, do corpo, problemas articulares. Outros, graças a Deus, não sentem nada. Tem gente que 70 anos parece uma criança. Tem gente que com 70 anos, meu Deus do céu, né, daquela maneira. Mas, amados, sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos cristãos, já vi pessoas descer a sepultura no Evangelho e não cuidou do seu corpo e disse que Deus vai curar, mas ele não procurou fazer nada, ela não procurou a saúde. É quando foi querer fazer isso, não dá para fazer mais nada, né? Porque esconderam. E quando o Senhor dizia, vamos no médico, ver o que tem, aí ela dizia, Deus vai me curar. E ela, infelizmente, câncer mamário, né? Ela estava com câncer de mama, inclusive, eu nem lembrava, mas ela estava com câncer de mama, com 7 filhos, pense, pequenos. Mas aquele carocinho, quando apareceu logo no início de tudo, ela escondeu e só dizia, Deus vai curar, Deus vai curar. Deus poderia curar, mas ela não precisava procurar o médico, ela não foi procurar o médico. E aí, quando ela viu que o negócio estava supurando e tudo, já estava a dor que ela estava sentindo, fez com que agora ela fosse, mas aí já não pôde fazer absolutamente mais nada. Então, assim, nós precisamos cuidar do nosso corpo em tudo. Até porque quando a gente cuida do nosso corpo, que é o tempo. Outra coisa, preste atenção. Olha o que Paulo deixou bem claro: o seu corpo não lhe pertence. O seu corpo é de Deus. Eu fico observando que Deus é tão detalhista, verdadeiro nisso, que até uma veste que você vai colocar sobre o seu corpo, se você não tiver temor e perguntar, Deus vai dizer, coloca isso, mas isso não. Às vezes você quer botar, volta, tira, volta, fica vindo insistindo, mas o Senhor diz, não vista isso não. E aí, às vezes o Espírito Santo está bom, e às vezes você não precisa perguntar o próprio Deus, quando você tem intimidade com Ele, até as vestes que você coloca sobre o corpo, o Senhor, Ele quer nos direcionar através do Espírito. Não é? Então você vê que Deus quer nos direcionar em tudo, e às vezes nós, por sermos, né, homem pensante e termos livre-arbítrio, a gente quer fazer tudo, deixa o nosso corpo, esquece, não cuida do corpo, e aí vem as consequências de não termos cuidado do corpo, que não é nosso. Eu falei nosso, porque tem prestado, porque esse Paulo está dizendo que o nosso corpo não é nosso, mas o nosso corpo é de Deus. Aí, pastor, vamos fazer uma analogia, uma comparação agora desse corpo nosso com
com o que Paulo falou aqui sobre a prostituição, né, do corpo. Aí eu fiquei pensando, tipo, meu Deus do céu, Paulo falou, fugir da prostituição, né? Porque o seu corpo não é corpo de uma meretriz, né? Ou seja, de uma prostituta, de alguém que anda se prostituindo. Mas se a gente trouxer hoje, não só nessa área da prostituição, olha só, observe bem, uma pessoa que se prostitui, ela não valoriza o seu corpo que tem. Ela deixa para todo mundo fazer o que quiser. Ela vende o seu corpo e mais que ela não tem, como é que eu posso dizer a palavra, nenhuma prudência com o seu corpo. Ela deixa que seu corpo a mercê de qualquer um. A mesma coisa o Senhor está falando conosco. O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é do Senhor e ele é templo do Espírito. O Espírito Santo de Deus habita nele. Pense, se a gente começar a pensar nisso, a gente vai agir diferente. A gente vai ter mais temor, mais respeito, mais cuidado e mais prudência com o corpo que nós usamos, que é do Senhor. Porque não é nosso. Vamos lembrar disso, o nosso corpo pertence ao Senhor. É dele, é ele quem cuida, ele é o Senhor, soberano. Então nós temos que ter um cuidado. Eu quero fazer a obra de Deus, eu tenho que cuidar da minha saúde. Às vezes eu não quero cuidar da minha saúde por mim, mas eu vou cuidar porque eu quero ter saúde, porque eu preciso frutificar e fazer algo para Deus. Como é que eu vou fazer doente se eu posso ter uma condição de ficar boa? De ter saúde, eu vou ser sincero, vou falar algo aqui. Sério mesmo para a igreja. A gente está bem aí de repente, irmãos. Aí descobre o açúcar está alto. Vou dar um exemplo. Aí Deus vai me curar, sim, mas eu estou comendo tudo que eu sei que não posso. O médico está dizendo que não é para comer. Eu como porque Deus vai me curar. Me desculpa. Quando Ele deixou você saber, Ele está dizendo: cuide do corpo. E a gente não tem, às vezes, sabe, irmãos, não cuida nada. Ele está dizendo: já vejo muito isso. Deus vai me curar. Mas eu tenho um problema de pressão alta, mas eu vou comer como eu quero, só o que eu quero, as coisas que eu quero. Deus é comigo, minha filha. Deus vai cuidar de mim, Ele me ama, Ele me ama. Você que não está se amando, não está dando sinais de que se ama, e está dizendo que Deus vai te amar? Não, a gente precisa despertar para isso, despertar para essas coisas, amados. Ter cuidado com o corpo que o Senhor Jesus, aleluia, nos emprestou, né? Ter mais reverência com o corpo. Isso é reverenciar, louvado seja Deus, né? O nosso corpo. Porque pense bem, o Espírito Santo está habitando nele. Outra coisa são as ações que nós temos no nosso corpo. Onde é que você tem ido? Você está indo com o corpo que Deus te deu. Eu vou para onde eu quero. Não, você não vai para onde você quer, nem do jeito que você quer. Porque se o corpo não é seu, o corpo é do Senhor e habita nele o Espírito Santo. Você vai com o Espírito Santo para qualquer lugar? Você vai entrar em lugares que não deve? Vai para onde o Senhor sabe que não convém. Aqui mesmo, nesse capítulo, Paulo vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei levar por nenhuma dessas coisas. Olha que lindo, eu que não me deixarei levar. Quando nós somos do Senhor, procurando, nós temos cuidado, nós temos de guardar o nosso corpo, cobrir o nosso corpo. A gente não faz isso, essas coisas, porque nós queremos ter um crentão, ser religioso. Não, é porque geralmente gera, né? É vir mandar uma oportunidade, não, a minha esfera, enfim. Só que eu dou isso aqui como exemplo, não é? A gente acaba olhando e a gente mesmo não precisa, quem está entendendo? Quando a gente cria intimidade com Deus, não precisa ninguém dizer nada, o próprio Espírito que habita em nós, Ele vai nos falar. Ele vai trazer pode ter certeza que Ele vai nos revelar o que convém e o que não convém, não só na área das vestes, como eu falei, mas na saúde, tudo nós precisamos cuidar do nosso corpo, saber outra coisa. Eu não sei se os irmãos concordam, mas certa feita tem um pastor que falou: em quatro paredes, tem muitos que pregam isso, né? Que entre quatro paredes pode tudo, porque Deus não entra ali. Irmão, o Salmo 139 fala da onipotência e onisciência de Deus. Que se você fizer sua casa no mais profundo do abismo, quem é que vai estar lá? Pronto, porque para Ele também trevas e luz é a mesma coisa. Não está dizendo que Deus cria as trevas e que Ele é as trevas, está dizendo que os olhos do Senhor são como chamas de fogo sobre a terra. O
mete lá, né, na lama e se suja toda, é dela, mas a gente não está lavado e remido pelo Senhor. Porque é o que ele está dizendo, o seu corpo, que não foi pago por qualquer coisa, nem por qualquer preço. E ele está lembrando que o nosso corpo foi comprado a preço de sangue. Porque Pedro diz que não foi com prata nem com ouro que nós fomos comprados, mas foi pelo preciosíssimo sangue de Jesus que nós fomos comprados. Então, quando eu sou comprado, não importa se meu irmão do lado, se meu amigo, se meu parente, se a pessoa que eu julgo ser mais íntima minha, né? Ou meu, tem práticas ou faz coisas que não agradam. Sim, mas eu tenho temor, você tem temor? Se você tem temor, continue com o seu temor, como ela falou, ainda que ninguém me entenda, ninguém me compreenda, mas fique naquilo que o Espírito tem falado com você. Amém. E permaneça no temor do Senhor. Amém. Porque isso agrada a Deus. Eu vou ser sincera, quando Paulo diz que o Espírito está em nós, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, o que é que a gente vai entender com isso? Quanto mais eu santifico meu corpo, quanto mais eu cuido dele, quanto mais eu digo, não, isso eu não vou comer porque eu não convém, isso aqui não é bom para a minha saúde. Quem está entendendo? Isso aqui não é bom para a minha saúde, é difícil, mas eu vou abrir mão. Porque quando a gente também faz essas coisas que não deve fazer, é um sinal de glutonaria. Né? Deus está falando comigo, tá? Porque às vezes a gente sabe, a gente come somente pela glutonaria, é verdade, não é? Não é nem por necessidade, porque a gente pode conviver sem aquilo. Então, me desculpa, o Espírito das Trevas é mais prudente, né? Se cuida mais do que nós que somos do Senhor. E nós dizemos que vamos deixar tudo na mão do Senhor, mas nós não queremos ser orientados pelo Senhor, porque o Senhor quer nos orientar. E eu não estou dizendo que vocês não querem ser orientados, estou dando isso só como exemplo. E às vezes a orientação de Deus vem, e aí não recebemos aquela orientação. Deus sabe de tudo, Ele sabe que eu sou assim, Ele sabe que eu preciso, Ele vai me curar, porque Ele é médico, mas Ele é médico dos, significa que existe médico, porque Ele é médico dos, e Ele deixou os médicos para cuidar de quem? Da gente. Agora Ele é médico dos médicos, quando eu não posso fazer, Ele entra com a ação dele, com o milagre e opera. Se eu sei que eu preciso ter essa prudência e não tenho, aí eu posso dizer que o Senhor é o médico dos médicos e Ele vai me curar. Quando Ele já me deu o diagnóstico, eu não estou fazendo nada por mim. Eu estou contribuindo para que aquilo aumente e dizendo que Deus vai fazer. E tem mais, se não acontecer, tem gente que quer culpa Deus. Eu te servi, fiz tanto e o Senhor, né, me deixou morrer. Nós somos quando o médico já tinha visto que sua diabetes, sua glicemia está dando 500 e você continuou fazendo a mesma coisa. O nome disso se chama negligência, não é assim? Então a gente está negligenciando o nosso corpo e culpando ali do Senhor. Mas que nessa noite, no segundo de libertação, irmãos, o Senhor leva para nós esse choque de realidade, né? Às vezes a gente precisa, porque às vezes a pessoa ora tanto, né? Que ela acaba confundindo as coisas, né? Não estou dizendo que não é ter fé, não, tem que ter fé. Se você tiver fé, no caminho do plano gostar, você vai dizer um monte, vai daqui para lá. Mas o que o Senhor está querendo dizer é, traga um pouco, quando você estiver aqui nesse corpo de carne, aqui na terra, você tem que se dar, exatamente. Você tem que se cuidar, se higienizar, é verdade? Você tem que tomar banho, você tem que escovar dente, tem que pentear cabelo, tem que se arrumar, né? Ninguém está falando de andar chique, pelo amor de Deus, mas você sabe, você vai lá na sua roupa que veste, é verdade, não é? Porque você está aqui, você sabe que dessas coisas, o que vai acontecer com o seu corpo só porque você é crente? Não, porque o povo do deserto, a Bíblia diz que eles ficaram muito tempo lá, 40 anos, a roupa dele desgastou, os pés inchou de andar? Não, mas foi quem? O Senhor, que deu essa graça, porque eles fizessem ficar, sei lá, 40 anos. Mas nós aqui temos a oportunidade de fazer tudo isso, então faça. Temos responsabilidade com o nosso corpo. Está tendo agora, você vai estar com dúvida, eu estava vendo aí quantos lugares estudando agora a mamografia, né? Está fazendo mamografia, mas agora. E às vezes a gente é cristão, hora a hora, faz tudo, mas custa fazer uma mamografia. Se o governo está dando, tudo quanto é lugar, custa ir lá, ver como é que está. Se está dando tudo, não. Aí depois não orar que Deus não precisa, porque eu sou evangélico. Eu não estou dizendo aqui que eu estou querendo que ninguém deixe de exercer a sua fé. Entenda isso. Não é isso. Mas muitas pessoas evangélicas acabam negligenciando desnecessariamente.
algumas coisas e nós não acontecesse. Tem um mordomo, mas ele deixou água para limpar o corpo, para higienizar. Estou dando um exemplo. Ele deixou tudo para que a gente compreenda que nós somos do Senhor. Mas enquanto nós estivemos aqui, vivendo, nós precisamos ter práticas. Não estou falando práticas de mundo, de ação, de coisas mundanas, mas do nosso corpo. Fazer aquilo que uma pessoa normal precisa fazer com o seu corpo, com sua vida. Você precisa cuidar da sua vida, eu preciso cuidar da minha vida. E às vezes a gente não faz essas coisas com pouco tempo. A pessoa está acabada, deteriorada, né? E aí já não consegue fazer mais nada para o Senhor. Não consegue mais ter uma vida ativa com Deus, não consegue se movimentar, não consegue fazer mais nada dessas coisas. Por quê? Porque houve essa negligência, ficou esperando só que o Senhor fizesse. Então, eu quero profetizar nessa noite que o Senhor traga para nós essa realidade. E se hoje tiver alguém que está negligenciando, não vai negligenciar mais. A gente vai receber essa palavra como um despertar do céu. Porque eu queria muito estar aqui trazendo a ciência da palavra, mas o Senhor não permitiu. Porque é muito de libertação, mas a gente está precisando nos libertar de algumas coisas que está em nós. E eu vou ser sincera, a gente precisa se libertar. Quando está gravando para aqui. Meu Deus. Estou muito distante da câmera, mas só estou ouvindo a minha voz, mas amém. Irmãos, e o Senhor está fazendo tudo isso para nós aqui, né? Porque o Senhor ele conta conosco, né? Para a sua obra, ele conta conosco, para que a gente possa viver com qualidade de vida. Porque quanto mais você viver com qualidade de vida, mais você vai poder ser bênção na mão do Senhor. Você vai ser mais instrumento na mão do Senhor Jesus. Quem está entendendo isso? Amém, amém. Então esse culto de libertação do Senhor, eu creio que é mais para tirar a ignorância. Porque a ignorância faz isso. A ignorância é a falta do saber, né? A falta do conhecimento. E aí a gente fica, porque verdadeiramente está no primeiro amor, a gente não quer procurar médico, a gente não quer nada dessas coisas, a gente quer buscar 24 horas, isso é maravilhoso dessas coisas. É verdade, mas a gente precisa, irmão, porque uma coisinha pode virar uma coisa grande, né? Eu vejo que Deus faz muitos milagres, Ele faz muitas maravilhas. Ele vai fazer também na nossa vida como Ele tem feito. Mas a gente não pode ficar só dizendo, não, Deus não vai permitir, mas eu não me desperto. Deixa o meu corpo ficar sendo levado, sendo destruído. Agora, já que a gente está falando de cuidar do corpo, vamos cuidar de tudo, de todas as áreas. E que a gente não esqueça, não está terminando, não esqueça, o Espírito Santo, Paulo disse que ele tem que fazer uma visita de vez em quando. Ele não falou isso para a igreja de Corinto, ele disse que o Espírito habita. Habita em nós, habitar é morar dentro de nós. Então, se Ele mora dentro de nós para nos guiar pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, se Ele mora dentro de nós para trazer convencimento, se Ele mora em nós para vivificar Cristo em nós, para nos dar sabedoria, virtude, conhecimento, não é? O Espírito está em nós para gerar mais fé, para nos fazer compreender as coisas do reino, que nós temos dúvida. Ele é o nosso professor, entende? Ele é o consolador, Ele é tudo que nós precisamos. Mas eu vou lhe dizer, o Espírito Santo, pastor Marco, irmã Lia, pastoração da igreja, está morando em um tempo deteriorado. Na verdade, eu não quer morar numa casa aqui toda acabada, eu quer morar, não, mesmo só se for por necessidade, mas a gente quer morar em uma casa que esteja como, no mínimo, restaurada, né? Que nos dê condição de habitar ali. A mesma coisa é o Espírito. Aí com o Espírito Santo, mas a gente vive relaxado de qualquer jeito. Eu faço do meu jeito. A gente não liga, vai para qualquer lugar. E aí a gente não quer saber de cuidar de saúde, não quer saber de nada. E aí o Espírito Santo está ali, habitando ali, mas ele não está fazendo o que é necessário, o que precisa ser feito, porque a gente não está cooperando. Irmão, pense bem, se Deus botou em nós, dentro de nós, o Espírito Santo, olha o que o Senhor fez. O Espírito Santo poderia somente estar do nosso lado depois, nós não, gente, que coisa tremenda, se você parar para pensar o que o Senhor fez. Botou o Espírito dentro de você. E aonde é a morada dele, não está sendo cuidado. Para que ele possa o quê? Cada dia ser mais ativo em nós. Vamos profetizar que o Espírito Santo vai estar dentro de nós, habitar dentro de nós, mas ele vai encontrar uma boa morada. Você pode dizer isso comigo, só para te profetizar? Diga, o Espírito Santo terá em mim uma boa morada para todas as coisas. Diga, Senhor, aquilo que eu ainda não tenho entendimento, compreensão, ou estou na ignorância, diga aquilo que eu ainda negligencio,
visão, despertamento, para que o Espírito Santo tenha uma boa morada. Em nome de Jesus, amém? Então glorifique a Deus. Como eu disse aqui, a gente poderia ficar na palavra, no conhecimento, eu li a palavra, mas o Senhor não permitiu, Ele sabe por quê. Porque o Senhor queria falar assim conosco. Deus quer que as mulheres, o pastor Marco, do ciclo de oração aqui, que ora, também vai fazer a mamografia, viu? Irmã que ora. Vai fazer sua mamografia, é por aí, eu não sei onde ele está fazendo. O que foi, irmão Lúcia? Eu disse as irmãs. Eu disse as irmãs do círculo de oração. As irmãs. Não me faz isso de quê, irmão? Tem. Agora não sei se chama câncer de mama, chama outro nome, né? Eu não esqueci, mas tem um nome parecido com esse aí de mama aí. Eu nome. O homem que precisar também, né? Precisa verdadeiramente, gente. Está se trazendo aí todos os meses um despertamento, não é? Sobre algo, sobre essa hoje, outubro rosa, tom amarelo, sobre a depressão. Vamos acordar. Eu sou do mundo, não tenho as coisas do mundo realmente, mas o nosso corpo de carne, a gente não pode pegar, Maria Eduarda, mas a gente não pode pegar o nosso corpo, sabe para quê? Para dizer o meu corpo e levar para quê? Para o paredão, levar para a festa do mundo. Mas quando tiver um despertamento que é para o nosso bem, nós precisamos fazer, praticar. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? A prudência de Deus. Então, olha a Deus hoje, diga Senhor, segunda-feira eu vou acordar cedo e vou procurar onde é que tem para ele me cuidar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que agora a gente vai orar, vai passar para a irmã, né? Vai orar aqui, irmã? Veja que tem alguém para orar. O que é que acontece? Eu passei muito tempo negligenciando sem querer ir a médico, aquela coisa toda, mas irmãos, eu posso dizer uma coisa, não fui eu não, foi o próprio Deus que me deu um despertamento. Ele foi mandando naquele meu caminho, quando eu vi, eu fiz um check-up tão grande que eu nunca tinha feito na minha vida, porque realmente eu sei que é difícil, não é fácil você encontrar, né? Na nossa condição, achar médico é difícil. Mas quando eu determinei, orei, o Senhor abriu, usou pessoas. Quando eu cheguei, o médico nem acreditou, ele passou realmente bastante, mas eu cheguei com 3 vezes mais exames do que ele tinha me pedido. E aí foi bom para mim, porque aí eu pude ver meu diagnóstico, como é que eu estava, que eu precisava tirar, acrescentar, me cuidar, para renovar minha saúde. Quem está entendendo aqui? Amém. Chegou o tempo da menopausa, respeite esse tempo, cuide desse momento da sua vida. Meninas, cuide desse momento da puberdade, né? Vocês são do Senhor, se cuidem, veja essa coisa que tem aí de herpes, alguma coisa assim que tem, né? Para jovem fazer vacina, né? Então a gente quer tomar vacina, não quer fazer nada disso. Agora, claro, você precisa exercer sua fé e crer que se tiver uma enfermidade, Deus é poderoso para curar e você vem na igreja contar o milagre que o Senhor fez na sua vida. E contar essa maravilha que Deus fez, o Senhor me curou. É tão bom, né? Poder dizer que Deus curou. Mas em nome de Jesus se cuide. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite e agradecer por isso, em nome de Jesus. Nunca esqueça, seu corpo, você é templo do Espírito Santo. Diga para seu irmão, você é templo do Espírito Santo. Diga, não importa nada, você é templo do Espírito Santo. Não esqueça, você é templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, viu? Que é templo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma breve oração. Em nome de Jesus, que passar para a dirigente da noite, a nossa obreira Maria das Candeias, soberano Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, em tua presença. Meu Pai, muito obrigada por tudo, pelo despertamento que o Senhor nos trouxe nessa noite, para a visão, para a realidade que o Senhor nos deu, nos despertou, nos fez acordar. Pai, em nome de Jesus, muitas pessoas estão precisando, Senhor, meu Deus, de olhar para si com amor, com carinho, saber o quanto é amado por Ti, o quanto o Senhor quer cuidar, o quanto o Senhor quer zelar. Meu Deus e meu Pai querido, muitas vezes nós nem olhamos para nós, mas o Senhor mesmo nos dá um despertamento para a gente se amar. Meu Deus, eu quero te pedir nessa noite, abra a porta, Senhor, em nome de Jesus, para a igreja. Meu Pai, que a condição do teu povo, Pai, em nome de Jesus, tem tudo aquilo que precisa, que necessita, seja na área da saúde, do alimento, das vestes, do calçado. Meu Deus, na vida espiritual, eu peço a Ti nessa hora, Pai, eu oro. Meu Deus, nesse culto de libertação, meu Senhor amado, somente pela nossa
nós. Fala conosco, Espírito Santo, a cada dia, que a gente tenha temor, obedeça, Espírito Santo, a tua palavra, obedeça a teu direcionamento. Pai, nós queremos obedecer a tudo aquilo, Senhor, que será para o nosso bem, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já os dias da